Não só de você buscar autoajuda, né, a fazer o autoexame, de buscar ajuda, mas também, gente, sobre muitos acontecimentos que sucedem o enfrentamento do câncer. Muitas mulheres mais velhas, né, você, inclusive jovem, teve câncer de mama, pode ter dúvidas sobre a doença, como é que pode afetar a fertilidade e também se existe algum risco adicional. Então, hoje, a gente traz aqui para o nosso papo, no nosso quadro, Isso é Sintoma de, sobre esse assunto, como é que a mulher consegue engravidar após enfrentar câncer de mama. Roda a vinheta. Hoje, doutora Vanúzia trouxe uma convidada especial. Boa tarde, doutora Vanúzia. Seja bem-vinda. Deixa eu dar boa tarde também para a especialista em reprodução humana, a doutora Natália Pimentel. Oi, doutora Natália, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde, Vanúzia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, alegria nossa, gente. Nós vamos tratar de um assunto, doutora, que para muitas mulheres que estão nesse momento enfrentando o câncer, diz, não, eu não vislumbro essa possibilidade, eu não vou conseguir. O câncer de mama pode mesmo afetar a fertilidade da mulher, doutora? Pode sim, tudo depende do estágio em que ele é encontrado, identificado, diagnosticado. Então, tem estágios de quanto mais avançado ele for, mais vai afetar a fertilidade dessa mulher, entendeu? Os cânceres estão acontecendo em pacientes jovens e isso é preciso ser considerado tanto no caso das mamas como no caso do câncer de colo uterino também. Repercute da mesma maneira. Se ele é identificado em estágios precoces, mesmo depois da cirurgia para retirada da parte afetada pela doença, você consegue gestar. Em outras situações onde é preciso uma conduta mais importante, por quê? Porque a extensão do tumor é muito maior, então nesses casos pode sim se afetar a fertilidade. E a gente tem estudado, a medicina tem evoluído, a gente diz assim, para preservar essa possibilidade na mulher, preservar a fertilidade da mulher. Ô, doutora Anaeli, quanto tempo após o tratamento de enfrentamento do câncer a mulher está assim, liberada para tentar engravidar? Isso tudo vai variar muito. Precisa de uma avaliação antes, prévia, como a Vanúzia falou. Tanto o estágio do câncer como o próprio tratamento do câncer afeta, sim, alguns tipos de rádio e quimioterapia. Então, a gente tem como proteger essa mulher para que ela possa, no futuro, vir a gestar. Então, a gente fala de cura hoje muito mais do que falava no passado. Verdade. Então, a gente fala de cura, a gente fala de sobrevida, a gente fala de esperança. Então, hoje, uma paciente oncológica que chega no consultório de reprodução humana querendo saber o que vou fazer depois, minha vida depois do câncer. Isso é muito bacana. Então, você saber lidar com isso é um momento muito especial, porque na hora que o oncologista dá a notícia e já dá o tratamento, ele precisa respirar um pouco, conversar com aquela mulher e explicar para ela qual vai ser seu planejamento familiar, o que é que você pensa sobre a sua vida reprodutiva. Então, a depender desse tratamento, a gente pode liberar quantas sessões de químio forem, quanto tempo ela vai ser liberada por esse oncologista, para a gente começar a pensar na gravidez. Mas antes da gravidez, vem a preservação, que são as técnicas que a gente usa de congelamento de óvulo, congelamento de embriões, até medicamentos, às vezes, que a gente faz para deixar esse ovário um pouco mais parado, uma menopausa química que a gente pode utilizar para que ele não sofra tanto a repercussão desse tipo de tratamento, assim como algumas cirurgias que a gente também pode fazer para tirar o órgão de algum momento de uma irradiação direta. A gente pode, por exemplo, fazer uma videolaparoscopia e prender o ovário um pouco mais alto. Isso, principalmente nesses casos. Eu já tive muito câncer de vagina, câncer de colo, que a gente tinha que resolver para poder proteger esse ovário para uma futura gravidez. Gente, olha isso que as meninas estão conversando aqui. Parece uma coisa bem, né, distante do nosso universo, porque nós não somos da área de medicina. Mas avalie se você vai fazer um tratamento que vai ter uma radiação ali, você eleva o órgão para não receber. Isso é maravilhoso, não é? Isso dá à mulher, a portadora de câncer,
um outro olhar sobre o futuro dela. Sim. Porque o impacto a todas que recebem esse diagnóstico é muito negativo em relação à vida, em relação à convivência com o esposo, em relação à possibilidade de gerar uma família. E agora elas começam a ver que existe possibilidade dessa concretização, né? Do sonho vir a ser realidade. Isso é muito bebezinho bom. corre algum risco, Natália? Eu pergunto isso porque muitas mulheres que gestaram estando com câncer perderam, inclusive, né, o bebê nesse caminho ou tiveram medo de perder, mas eu tenho 2 relatos de amigas próximas que conseguiram enfrentar o câncer de mama, operaram grávida e as bebês hoje estão maravilhosas. Pois é, Fernandinha, esse é outra pauta, que na verdade é quando o câncer é diagnosticado na vigência de uma gravidez. Aí é mais assim complicado porque a gente precisa ter calma, definir a conduta, o quanto a gente pode esperar para começar a usar as drogas o menos tóxico possível, operar algumas vezes, é possível fazer a cirurgia, mas tentar levar, quando a gravidez é muito inicial, algumas vezes a gente não consegue finalizar. Mas hoje, graças a Deus, com o avanço da medicina, a gente tem conseguido bons casos, boas histórias, um bom resultado para essas mulheres que estão em vigência da gestação durante o diagnóstico. Uma vez preservado, né, a capacidade reprodutiva da mulher, precisa de um tratamento por conta da quantidade de drogas, né, de química que a mulher recebe, doutora Natália, para gestar? Veja, depende do tratamento que a gente optar, né? Se for uma paciente muito jovem, que a gente passou pelo tratamento, não utilizou algum tipo de medicação ou simplesmente fez essa cirurgia de elevação do órgão, a gente consegue depois deixar o órgão no lugar correto e deixá-la engravidar naturalmente, sem precisar de muita técnica assistida. Já naquelas mulheres que a gente optou por uma preservação que foi um pouco mais drástica, a utilização de vitrificação de óvulos ou do próprio embrião, a gente tem como vitrificar o embrião antes de transferir para o útero materno, aí sim, a gente vai precisar de um preparo, a gente tem que esperar ela passar por toda essa fase, começar hormônio para que ela possa voltar a ter condições de gerar uma criança. Então, sim, nesses casos específicos, a gente vai precisar ter um cuidadozinho maior e ter que fazer uma reposição. Semana passada, a gente, retrasada, eu acho, eu contei a história aqui de Vânia. Vânia descobriu uma gestação molar. E aí tem uma parcial, dela foi total, depois veio um diagnóstico de câncer. Enfim, acontecem situações que a mulher pensa que vai gestar naturalmente e acontecem intercorrências, né? Isso não significa dizer que a mulher vai perder 100% da capacidade reprodutiva ou que a FIV, por exemplo, não possa ser uma saída para ela, né, doutora Natália? Isso. A mola é eu acho que o Vanuzi até fala bem de mola. A mola é uma doença trofoblástica gestacional, é um outro mundo, que é, na verdade, um câncer que veio de uma célula embrionária, né? Então, ela que reproduziu aquilo e foi entrando dentro do útero e foi expandindo. E existem casos que a gente consegue, com medicação, com curetagem, resolver, mas outras não. Ela se torna invasiva, às vezes a mulher precisa perder o útero, perder outras estruturas, e aí muitas vezes a gente vai ter que passar por um outro histórico que talvez a gente traga aqui um dia, que é o útero de substituição, que são histórias muito lindas, onde irmãs, mães podem substituir aquela gravidez, onde não existe mais a capacidade da paciente conseguir engravidar, seja por uma cirurgia, seja por uma genesia ou por algum processo que ela realmente não consiga sustentar essa gravidez. Mas vai ser para uma nova história. Uma nova pauta aqui, essa história, viu? Já dou a introdução. Quando quiser me chamar, eu já chego e já vi. Né? Existem várias formas de ser mãe. De ser mãe, várias formas. Com certeza. A amamentação também é um ponto importante para a gente falar relacionado ao câncer de mama, porque muitas vezes, será que eu vou perder minha capacidade, né, de amamentar? Depende da quantidade de quanto foi tirado, doutor, ou não? Depende da quantidade, mas geralmente essa capacidade é estimulada até. E quando você fala em amamentação, eu falo da necessidade até daquelas que ainda não se ligaram de que a amamentação é algo essencial, vital, não é só para o bebê, mas para a mulher. A mulher termina um processo de amadurecimento das células
do parênquima mamário, evitando câncer de mama quando ela amamenta. Nossa. Então veja como isso é importante e o quanto isso muitas vezes é negligenciado por pura, às vezes, vaidade da mulher dizer, não quero porque o seio vai ficar flácido, porque o seio vai ficar pêndulo e, na verdade, isso não procede, entende? A vantagem, o bônus de amamentar é muito maior do que o ônus desses pequenos fatores que podem acontecer e isso depende muito de fatores constitucionais da mulher. Então, é importantíssimo falar desse assunto, dessa conscientização de que o processo de amamentar é também preventivo. É também saúde, né? É saúde. E não é só pro bebê, não, né? Não. Ó, as meninas não estão liberadas, elas vão continuar aqui conosco, é o tempo de você mandar a sua pergunta. 98893-3999 é o WhatsApp aqui do Com Você, esse canal. Estão chegando dúvidas sobre assuntos diversos. Aproveita que a doutora Natália, que é especialista em reprodução assistida, tá? Se você tem vontade de saber coisas, sabe? Fertilização, aproveita, que o momento é osso aqui, ela é super disponível, graças a Deus. Doutora Vanusa, eu tomo uma aguinha com a Natália, vocês voltam já, tá? Uhum. Essa